Boa noite, companheiros e companheiras. Parabenizar o Márcio, o Renato, o governador Ricardo Coutinho, meu amigo Francisvaldo, o Henrique, representando aqui as fundações, por essa iniciativa. Acho que as fundações, de fato, menos impactadas pela dinâmica da luta política como ela é, Capi, conseguiram promover um espaço de diálogo, de interlocução, antes dos partidos. Isso não é nenhum demérito. Isso diz respeito à própria natureza do trabalho das fundações, que permite, digamos, diálogos menos mediados pelas condições objetivas da luta política que os partidos, as bancadas parlamentares, às vezes, precisam enfrentar. Então, esse é um momento importante. Mas é importante, sobretudo, por conta da mudança do caráter do regime político que nós estamos vendo a olhos nus. Não se trata só da mudança de um governo, se trata potencialmente da mudança de um regime político. Não é possível ainda, com 30 dias de governo, dizer que nós estamos diante da mudança de um regime político, mas é possível que isso aconteça. As bases, eu tenho dito isso em todos os espaços de reflexão do PSOL, da esquerda, eu tenho a oportunidade, as bases de legitimação deste projeto que chegou ao governo federal, através das urnas, mas também através das fraudes que foram disseminadas, da fraude cometida pelas mentiras que foram disseminadas pelas redes sociais, pelas fake news, pela guerra suja que foi travada nos grupos de WhatsApp. Este projeto que chegou ao poder tem bases de legitimação completamente diferentes de tudo que nós vimos. O que nós vimos desde a redemocratização foram 2 projetos políticos do PSDB, um liderado pelo PSDB, outro liderado pelo PT, e governaram o país de 1994, quando se estabilizou a democracia e a nova república, até o impeachment da presidente Dilma. Sob marcos de organização do Estado, da economia, das instituições mais ou menos estáveis. Sob a base do presidencialismo de coalizão, do respeito a uma determinada estrutura econômica que foi forjada pelos anos de neoliberalismo do governo Fernando Henrique Cardoso e que se mantiveram inalteradas nos governos do PT. Ou seja, uma base comum de entendimento do regime político. Ou seja, haviam partidos que eram mais à esquerda, mais à direita, mais para cá, mais para lá, mas todos compreendiam que o regime político era o ambiente de uma democracia liberal limitada, mas que permitia a interação entre os diversos atores, uma relação natural de oposição e situação. Nós estamos diante de algo novo. E isso precisa ser compreendido. Porque o trabalho que as fundações vão desenvolver daqui para frente diz respeito ao novo e não ao conhecido. Muita coisa que poderia ter vindo num governo de Geraldo Alckmin, de Henrique Meirelles, estaria dentro do previsto. O que aconteceu com a vitória do Jair Bolsonaro e desse campo de poder que ele busca articular, traz uma série de novidades. Há pelo menos 4 blocos de poder dentro desse governo, sobre os quais nós vamos precisar produzir teoria, entendimento e compreensão para poder caracterizar corretamente o governo. Primeiro, qual o papel dos militares nesse governo? A participação dos militares neste governo é totalmente diferente do que nós vimos em relação à participação dos militares nos últimos 30 anos da nova República. Mudou qualitativamente a relação das instituições democráticas com as Forças Armadas neste governo. Qual o impacto disso? Nós vamos precisar debater isso. Existe ainda uma fração nacionalista dentro das Forças Armadas ou não? Isso não existe mais? Ou é tão minoritário que seja irrelevante? Qual o papel desses agentes militares que compõem as forças do Poder Executivo? É um bloco fundamental desse novo projeto de dominação que tenta se impor no Brasil. Há um bloco que é o bloco econômico. Vejam, apesar de nós já termos convivido com neoliberais no governo, e convivemos com neoliberais na economia em todos os governos, lamentavelmente, a qualidade destes neoliberais que assumem o governo é totalmente diferente. Se a gente esteve acostumado com neoliberais como Armínio Fraga, Pedro Malan, Joaquim Levy, nós estamos falando agora de gente que está no governo para ganhar dinheiro, aves de rapina, da pior rapinagem do sistema financeiro que existe. Gente que frauda fundos de pensão, que faz operações ilegais e clandestinas no mercado de ações. É essa gente que controla a política econômica, a macropolítica econômica, a política fiscal, financeira e monetária do Brasil. Esse é o segundo núcleo desse projeto de dominação. O terceiro núcleo é o núcleo político-ideológico, que nós não devemos subestimar, porque é o núcleo que se conecta
com o que tem de mais atrasado na consciência do povo brasileiro. Se conecta com a homofobia que existe no povo brasileiro. Nas massas que nós queremos disputar, nas massas com as quais nós queremos dialogar. É um núcleo político-ideológico que dialoga com o machismo que existe na sociedade brasileira, que está disseminado em todas as relações sociais, inclusive nas nossas, na esquerda. Que dialoga com preconceitos, com xenofobia, com racismo. Esse núcleo político-ideológico não deve ser subestimado por uma razão, porque ele tem amparo de massas. Ele pode, efetivamente, dialogar com medos, com fantasias, com paranoias que estão disseminadas na sociedade. É grave, é grave. Nossa capacidade de fazer frente a esse conjunto de preconceitos, de medos, de paranoias que estão disseminados na sociedade é muito pequeno. Então, não subestimemos a Damares, o Ernesto Araújo ou o Rodrigues Vélez. Eles não são malucos. Eles são parte de um núcleo ideológico do governo com capacidade de dialogar com as massas, coisa que o governo Temer não tinha, diga-se de passagem. Tá bem? E um quarto núcleo, muito importante, que vai exigir bastante das fundações do ponto de vista da reflexão, da análise, do entendimento, que é o núcleo da Lava Jato. A Lava Jato se tornou um núcleo de poder no Brasil, porque controla o Ministério da Justiça. E os primeiros sinais que nós tivemos são muito preocupantes. Quem vai cuidar da política de registro sindical no Brasil é um delegado da Polícia Federal da Lava Jato. Então, os sindicatos que se preparem, porque a escalada jurídico-repressiva neste governo pode aumentar e muito, numa escala que nós não vimos desde a ditadura militar. Mas, do ponto de vista retórico, dizer que vai mudar a lei de terrorismo para criminalizar o MST, o MTST, não é só isso. Isso pode acontecer. Mas eles podem desatar uma escalada jurídico-repressiva contra a esquerda sem precisar alterar uma lei no Brasil. Basta pegar uma nota fiscal que esteja um pouco esquisita na fundação A ou B, pegar alguma coisa que esteja e botar para quebrar em cima da gente. Tá? Porque não há discurso mais forte hoje para criminalizar a esquerda do que o discurso da corrupção. Então, esses quatro núcleos dentro do governo ainda disputam protagonismo, ainda disputam, não há ainda uma solidez entre esses quatro núcleos, um equilíbrio entre eles. E eles estão disputando protagonismo. Nós vamos ter que entender isso. E aí eu volto aqui concluindo essa reflexão que durou um pouco mais de 6 minutos, que é um pouco agora a média dos discursos no Brasil, depois que o presidente Bolsonaro esteve em Davos. Esse é um novo parâmetro de referência para os discursos no Brasil. Se ele fala 6 minutos, eu posso falar 6 também. Não, mas eu acho que essa é a importância dessa iniciativa, porque tem muita novidade, não é pouca novidade. Nós estamos diante de um processo novo. O Capi mencionou aqui a sua história, que é uma história fantástica. Quem puder, leia Florestas do Meu Exílio, a biografia do senador Capiberibe, que é uma obra-prima, né, sobre a história dele, da Janete, fugindo do Brasil, fugindo da ditadura, da repressão, depois da prisão, depois da repressão, história emocionante. Mas o que nós estamos vivendo é diferente daquilo, em vários sentidos, né? Em vários sentidos, porque nós podemos estar diante de um processo de fechamento do regime político sem a necessidade de tanques na rua, sem a necessidade de supressão de liberdades democráticas formais, apenas usando as leis que já existem. O COAF, que descobriu os esquemas do senhor Flávio Bolsonaro, confiscando o salário dos seus servidores, que pode levar a revelações muito graves da relação da família Bolsonaro com as milícias, foi transferido do Ministério da Fazenda para o Ministério da Justiça. O COAF está sob o controle do seu Sérgio Moro, pessoal. Então não esperemos que ele seja um instrumento a serviço da verdade, da transparência e da fiscalização do poder público. Então, diante dessas novidades todas, não tem jeito. Nós podemos ter táticas distintas e, de fato, a esquerda, esse mês de janeiro, debateu muito sobre qual é a tática adequada para enfrentar o governo Bolsonaro e a ameaça que ele representa à democracia. Há partidos que definem uma tática de uma oposição mais gradualista, mais propositiva, de baixa intensidade. Outros partidos, como o PSOL, querem ir mesmo para a porrada com o governo desde o começo. Há táticas distintas, e todas elas são legítimas. E o debate sobre elas ainda mais legítimo e necessário. Mas não tem jeito, não nos enganemos. É preciso decifrar a esfinge para que ela não nos devore. O que significa que, independente das divergências que nós tenhamos sobre tática, nós precisamos formular uma interpretação comum do fenômeno. Porque sem compreender o fenômeno é impossível agir sobre ele. Então, a contribuição que o pessoal dá nesse sentido, nossa fundação, através do nosso companheiro Francisvaldo Mendes, é uma contribuição modesta, ainda somos um partido pequeno, mas profundamente comprometido com a unidade,
com a luta pela democracia, a soberania, os direitos sociais e, principalmente, com a construção de uma agenda capaz de reconectar a esquerda com o povo brasileiro. Contem conosco nesse esforço. Muito obrigado.